Dr. Jorge Wilhelm é arquiteto e urbanista. Foi secretário de Planejamento do Estado de São Paulo no governo Paulo Egídio Martins. Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de São Paulo em 2 ocasiões, gestão Mário Covas e gestão Marta Suplicy. Foi secretário do Meio Ambiente no governo Orestes Quércia. Foi secretário executivo adjunto da Conferência Habitat, da Organização das Nações Unidas, e presidente da Emplasa no início dos anos 90. Bom, estou muito contente de estar aqui na Emplasa, de novo. Temos tido diversos contatos durante esses anos todos. É sempre um prazer estar aqui nesta sede dessa importante empresa. Dr. Jorge, a Emplasa foi criada há 37 anos, vinculada à então Secretaria de Negócios Metropolitanos. Depois passou por outras secretarias: Habitação e Urbanismo, Economia e Planejamento, Transportes Metropolitanos. Hoje, está vinculada à recém-criada Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Como o senhor vê esses diferentes momentos políticos institucionais, um no início da década de 70 e outro agora, em termos de similaridade e diferenciação? Bem, é até uma coisa irônica, né? Quer dizer, atualmente a Emplasa volta àquilo que era em 1975 a 1979. É uma volta a uma posição importante dentro do planejamento do Estado e transcorreram diversos eventos e períodos, porque de 75, ou digamos de 79 até hoje, são décadas, não é 1 nem 2 anos. Né? Na verdade, nós em 75, no governo Paulo Egídio Martins, estávamos saindo de um período que um jornalista chamou ditadura sem ditador, para uma fase do presidente Geisel, que era um ditador sem ditadura. Estamos, portanto, iniciando um caminho que era o da abertura lenta e gradual, nas palavras do Geisel, né? E que era, na verdade, de redemocratização do ponto de vista da sociedade civil. E nesse período de transição, que foi, a meu ver, lenta demais, mas, enfim, que ocorreu durante muito tempo, nessa época de abertura, é que surge um sistema de planejamento metropolitano, não apenas a Emplasa, né? Mas surge a Emplasa, surge a Secretaria de Negócios Metropolitanos, junto com a Emplasa, que é um órgão técnico, foi criada o Consulte, que é um conselho consultivo do qual participavam todos os prefeitos da região, e o Codegran, que era o conselho executivo, da qual participavam alguns prefeitos. E, finalmente, também o FUMEF, que era o Fundo Metropolitano de Financiamento. Então, era todo um sistema que foi montado. A Emplasa ficou sob o comando de um excelente intelectual e bacharel, que é o Rico Azevedo, né? E foi, talvez, o único momento em que a Emplasa e todo o sistema metropolitano funcionaram durante 4 anos. Né? A esse período seguiram-se os outros que foram mencionados há pouco, né? E que, na realidade, diminuíram a importância e o status da Emplasa e deixaram dormitar todo o restante do sistema. O governador Alckmin, quando refez o sistema e criou, no ano passado, o novo sistema metropolitano, percebeu, com grande surpresa, que ele teve que revogar só agora, em 2011, quer dizer, naquela ocasião, teve que revogar os decretos que criavam todo o sistema e que era de 1975. Eles nunca tinham sido revogados. Eles simplesmente deixaram de serem utilizados pelos governos sucessivos que seguiram depois do governo Paulo Egídio. Então, houve, na realidade, uma espécie de desprezo ou até de tolerância que permitiu que a Emplasa continuasse sendo um órgão técnico, que aplicava seus conhecimentos, e especialmente o seu corpo técnico, que durante muito tempo foi o mesmo, e se renovou depois, mas que tinha muitos valores, muito conhecimento, permitiram que isso fosse aplicado ao transporte, a alguns aspectos tópicos da região metropolitana, como, por exemplo, o transporte metropolitano, que era importante. A MTU foi criada na época do Paulo Egídio, aliás, e há outros assuntos que, no fundo, na política estadual eram menores.
Quer dizer, na verdade, o status da empresa foi mantido baixo. Em duas ocasiões, quando se formavam governos novos, estaduais, os elementos em torno do novo governador discutiam a extinção da Emplasa ou o aproveitamento da estrutura legal dessa empresa para outras funções completamente diversas. E, por acaso, eu estava presente nessas reuniões, essas duas reuniões, e tive a oportunidade de dizer, não façam isso, porque a riqueza do conhecimento dos arquivos da Emplasa, tudo aquilo que foi feito naqueles 4 anos, de 75, 79, era de imenso valor e não podiam ser simplesmente arquivados ou postos de lado. E aí, então, com uma espécie de ato de tolerância, a Emplasa continuou existindo. E claro que ela sempre acabava tendo funções, porque os técnicos eram de valor. A elaboração do Plano Metropolitano da Grande São Paulo 94-2010 contou com sua importante condução. Da mesma forma que os planos formulados anteriormente, ele não foi implantado. Quais foram os entraves que impediram sua execução? Eu acho que basicamente a falta de vontade política. Eu acho que estamos em mais um governo do PMDB, no caso é o governador Fleury. Eu acho que na visão de governo o planejamento não tinha muita importância, a não ser a condução do orçamento, que é um aspecto do planejamento, mas o problema do planejamento, da visão de futuro, de preparar, de fazer análise e um diagnóstico sobre a situação, não era do interesse do governo. E isto é realmente uma pena, porque se a gente lê hoje, folheia hoje, a análise do Plano Metropolitano elaborado e publicado em 94, ele é uma peça de grande interesse, até metodológico. É o primeiro documento público, né, realizado por uma entidade pública, que analisa a globalização e que coloca os riscos e oportunidades da região metropolitana de São Paulo à luz da globalização. Isto não se costumava fazer, né? Não se tinha essa percepção do que significava a década de 90. Veja que a década de 90 estamos em pleno exercício daquilo que eu chamo uma contra-reforma das teses de Keynes na economia, que é o papel do Estado na economia, estava se voltando para trás, né, e tentando minimizar o papel do Estado, né, e ao mesmo tempo na China estava havendo uma reviravolta total, né, e estava se começando a estabelecer aquilo que hoje é o capitalismo de Estado e o reforço do Estado, né? Quer dizer, havia muita coisa a ser observada, muita coisa acontecendo, isso tudo está refletido nesse texto que foi publicado em 94, que não foi absolutamente ignorado por todo o resto do governo, que é conhecido de pouquíssimas pessoas, né? Claro, daqueles que se interessam especificamente por questões da metrópole, e que, no meu entender, era uma coisa extremamente inovadora. Foi falta de vontade política, não era o momento. Dr. Jorge, do seu ponto de vista, quais foram as principais diretrizes deste Plano Metropolitano da Grande São Paulo que deveriam ter sido implantadas e não foram? Essas diretrizes permanecem atuais? Isto é, de que modo essa implantação, se tivesse ocorrido, poderia ter influenciado positivamente o desenvolvimento e a qualidade de vida da região metropolitana de São Paulo? Olha, eu vou começar por esse último aspecto da sua pergunta. Eu acho que realmente nós teríamos percebido o que acontecia no mundo uns 10, 15 anos antes do que o fizemos, né? Porque, na realidade, o plano de 94, ele tinha uma visão global de uma cidade, de uma metrópole, que já era considerada lá fora como uma das grandes cidades globais. Só nós não víamos isso, mas o plano via, né? E nós colocávamos os riscos e as oportunidades, equacionávamos os riscos e as oportunidades, e a partir desse binômio, ou desse antagonismo entre risco e oportunidades,
nós colocávamos 2 cenários, um cenário conservador e um cenário inovador. No cenário conservador, é claro que havia muito mais riscos, e foi esse que, por passividade, foi acontecido, né? Foi o que aconteceu. E no inovador, nós saltávamos algumas etapas, né? Então, se tivéssemos adotado, então, algumas dessas diretrizes, nós teríamos avançado coisas que aconteceram posteriormente, mas uns 10 anos antes. É claro que hoje em dia novos fatores surgiram. Quer dizer, houve o desastre, o estouro da bolha do neoliberalismo, que era previsto por muitos autores, não apenas por mim, é claro, e acabou estourando em 2008. Né? Se trata, a meu ver, de uma perspectiva de transformação do regime capitalista no século XXI, não é uma coisa pequena que está acontecendo, que imediatamente se resolve, né? As rupturas, no meu entender, são mais importantes do que os ajustes, né? E por isso mesmo a situação hoje é diferente. Existe um desnudamento da fraqueza das teses neoliberais, existe uma volta da importância da regulação do mercado por parte dos Estados, né? Existe um papel novo da sociedade civil, né, que luta, e provavelmente com êxito, para ocupar os espaços, né? Existe o movimento Ocupe Wall Street, né, de ocupar os espaços. Isso tudo, no meu entender, é uma rediscussão do contrato social para saber quem faz o que o Estado faz, o que o mercado faz, o que os trabalhadores fazem, o que a sociedade civil faz, como essas coisas se voltam a repartir. Então, o momento hoje é outro. Agora, o plano de 94 era um plano que teria permitido antecipar algumas das coisas que estão sendo feitas hoje. A seu ver, quais são os projetos elaborados pela Emplasa, na sua gestão, mais significativos? Na Emplasa, logo que assumi a presidência da Emplasa, como só ia acontecer todo o verão, havia chuva excessiva, havia alagamento e desmoronamentos, né? E como se tratava de uma empresa cuja territorialidade era a região metropolitana, portanto englobava as bacias do Alto Tietê e outras bacias menores, a primeira coisa que nós nos preocupamos é de montar um sistema metropolitano para atenuar os efeitos das chuvas excessivas. E este trabalho, além de ter dado alguns resultados, né, com a montagem de um sistema de informação à população, o envolvimento das estações de rádio, não tínhamos helicópteros voando ainda, mas havia, quer dizer, para esse fim, né, mas toda essa montagem do que fazer e como preparar e como alertar a população e como equipar a CET, tudo isso foi feito pela Emplasa e causou no seio do governo uma ciumeira muito grande, porque claro que isso se confundia um pouco com defesa civil. Nós não podíamos fazer defesa civil, nem era esse nosso papel. Defesa civil estava ligada ao gabinete do governador. Mas acontece que o trabalho de entrosamento metropolitano eu via como uma coisa que podia ser subsidiada do ponto de vista técnico por uma empresa como a Emplasa. A mesma coisa com o problema da fome e da carência da distribuição de alimentos, na qual a Emplasa também se meteu. Mas o governador atendeu aos reclamos da Defesa Civil e a Emplasa foi proibida de prosseguir nesses programas. É claro que, ao mesmo tempo, nós estamos reativando os diagnósticos e o conhecimento e tentando atualizar os levantamentos aerofotogramétricos da região metropolitana. Estamos, então, inclusive, discutindo a metodologia do plano, do novo plano metropolitano. Os planos, muitas vezes, existe um viés em todo o planejamento, que é de gastar tempo demais em diagnóstico e tempo de menos nas propostas, né?
Eu tenho nas minhas diversas esferas de governo, ou mesmo em planejamento para empresas privadas, eu tenho procurado evitar esse desequilíbrio. Mas é compreensível, né? No diagnóstico você coleta dados e se você fizer um bom diagnóstico, consegue associar os dados e traçar um retrato da situação. Mas a proposta significa criar, significa trabalhar com aquilo que não existe ainda, que é o futuro. E antecipar o futuro não se trata apenas de ser profeta, né? Ninguém é profeta, mas se trata de assumir propostas, né, com alto risco. Né? Portanto, para o profissional ligado a planejamento, é uma coisa que muitas vezes se afasta, né? O momento de iniciar e de ter que pular para dentro do palco e dizer, minha gente, nós vamos fazer isso. Né? Quer dizer, assumir propostas muitas vezes é adiada e eu conheço planos em que essa etapa jamais é alcançada, em que o plano realmente não é um plano, se resume a um diagnóstico. Né? Então, eu tinha muita receio de que isso fosse acontecer de novo e eu acho que eu conduzi a minha equipe técnica, que é uma equipe que ainda está em parte na Implaza de hoje, que era de grande nível, de muita dedicação, de muita consciência profissional e de conseguir levá-los a acelerar o diagnóstico e a perceber que o diagnóstico só nos interessa por causa das propostas. O diagnóstico é subsidiário das propostas. E as propostas não nascem, por outro lado, mecanicamente de um diagnóstico, mesmo que ele seja bem feito. É como eu costumava dizer que é como um copo d'água em que você vai pondo todas as informações na esperança que extravase a verdade. Não, molhe a toalha, não extravase a verdade alguma. Para você tirar do diagnóstico alguma proposta, há uma intermediação que é intelectual. Você tem que inventar, tem que botar a cabeça a funcionar, tem que assumir o risco da criação. Eu acho que o plano de 94 está repleto de invenção, de propostas, de originalidade, que hoje é apenas histórica, né? Apenas para dizer, olha, naquele tempo havia gente que já pensava aquilo que está acontecendo hoje, 15, 20 anos depois. Doutor Jorge, atualmente a Implaza está elaborando, a pedido da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, um plano para o território da macrometrópole. O foco no território ampliou-se e a complexidade das questões de caráter metropolitano tornaram-se mais densas. Como o senhor vislumbra um planejamento nessa escala? Olha, isso não é surpreendente. A palavra macrometrópole surge precisamente em 94, quando eu percebia que a cidade global, agora estou falando da cidade até, mas digamos a metrópole de São Paulo, como metrópole global, tem uma esfera de atuação muito maior do que os 39 municípios da região metropolitana. Que é impossível pensar em São Paulo sem integrar a região de Campinas, ou a de Santos, ou a de São José dos Campos, ou a de Sorocaba. Quer dizer, o alcance é maior e essa é a escala metropolitana que deve ser analisada. Então, o fato de hoje estar se falando na macrometrópole é porque realmente entre o momento em que alguém lança uma palavra inovadora ou um conceito inovador e isto virar uma palavra de ordem, leva, como vemos agora, 20 anos, 10 anos, 15 anos. Né? Até que isso fica tão normal, tenha pervadido tantas camadas diversas da política e mesmo no mundo técnico, que isto passa a ser uma palavra absolutamente banal, né? E todo mundo usa. E ai de quem não use, né? Porque ela passa a ser uma palavra politicamente correta, né? E então tem que ser usada e qualquer vereador, deputado, etc., começa a usá-la. Né? Mesmo aqueles que ontem eram absolutamente contrários a qualquer planejamento de escala metropolitana. Né? Em grande parte do atraso na implantação de planos deve-se, na realidade, ao atraso de conceitos políticos dos próprios políticos. Não todos, é claro, mas de muitos. Dois enfoques de planejamento são privilegiados atualmente, o local e a macro-região, como temos visto, por exemplo, na Europa.
Essa tendência também permeia as reflexões e propostas da Emplasa quanto ao planejamento metropolitano. Como o senhor avalia essa tendência? Em planejamento, na verdade, eu vejo mais perplexidades do que tendências, né? O que não deixa de ser criativo também, né? Porque é do caos que nascem inovações e coisas novas. Na Europa existem diferenças muito grandes de país a país, né? Mas, de uma forma geral, o continente europeu, que está numa crise que era previsível, né? No caso do planejamento na Europa, não se produz tanto planejamento estratégico, né? Se produz muito planejamento local e muito desenho urbano, né? A parte de planejamento territorial ou já foi feito, né? Porque são países e regiões urbanas muito solidificadas, ou tem que ser completamente revistos, como acontece atualmente em Paris, na região de Paris, onde as modificações sociais e os riscos econômicos decorrentes de grandes migrações no continente europeu levam a uma pauta de planejamento completamente diferente, que não está sendo ainda elaborada, ou pelo menos não há nenhuma teoria que descreva esta experiência, né? O planejamento norte-americano, por outro lado, tende muito a rever algumas teses sobre desenho urbano. Eu acho que não temos muito a aprender lá fora. Nós temos realmente que enfrentar problemas extremamente interessantes e muito dinâmicos aqui dentro, né? As respostas, feliz ou infelizmente, nós as temos que tirar de uma situação absolutamente e de uma dinâmica absolutamente regional no sentido latino-americano, né? Os atores são diferentes, por mais global que seja a localização da região metropolitana de São Paulo, a dinâmica e as maneiras pela qual os atores atuam é bem de continente novo, é muito americano, não europeu, né? Então, eu acho que as tendências nós as devemos elaborar aqui mesmo. Dr. Jorge, por que, na sua opinião, usualmente o planejamento metropolitano não se efetiva? Quais os fatores ou condições relevantes para que isso possa ocorrer? Olha, ele não se efetiva, assim, não se efetivou nas décadas anteriores, porque havia uma resistência política contrária ao planejamento territorial. E isto, em parte, porque em regime democrático, é disso que estamos falando, em regime democrático, cada representante eleito, seja vereador, seja deputado, se vê como representante de um eleitorado que ele representa e que muitas vezes coincide com uma cidade, ou com um bairro, ou com uma região. E ao fazer isto, ele quer ser o porta-voz único das reivindicações e ele quer marcar a sua presença no mundo político, desenhando esse futuro dessa região onde vive o seu eleitorado. Isto é inevitável e não é negativo, quer dizer, realmente o político representa outros cidadãos, né? Ele tem o cargo de representação, né? Mas acontece que no planejamento existem outros fatores, né? E que muitas vezes são impositivos, né? Não há nada mais definitivo do que fatos para gerarem consequências, né? E isso tem que ser refletido também, não é apenas a vontade do eleitorado, de uma parcela do eleitorado, mas também a situação de que o desenvolvimento exige responder a fatos, né? Então, sempre houve resistência a que se dissesse, que um corpo técnico dissesse o que é para fazer, né? O que é para fazer é um problema político. Eu acho que o que é para fazer é, sim, um problema político. Eu não defendo posições tecnocráticas, não acho que o técnico deve conduzir o desenvolvimento, mas ele tem um subsídio muito importante a dar. E, portanto, negar esse subsídio, ou ser surdo a esse subsídio, é realmente apostar no atraso.
é marchar devagar, é não aproveitar tudo aquilo que a sociedade pode propiciar para subsidiar as decisões políticas. As decisões finais têm que ser políticas mesmo. A partir de sua experiência, considera que existam práticas ou exemplos positivos em relação ao planejamento a serem considerados? Existe no planejamento que se faz no Brasil, tanto no municipal como no estadual, no regional, há muitas inovações, há muitas experiências muito ricas. Inclusive, nós não confrontamos muito o nosso planejamento com aquilo que se faz fora. No planejamento urbano, onde eu tive mais oportunidade de atuar e onde, inclusive, internacionalmente tive mais oportunidade de comparar, né? Certas inovações feitas no último Plano Diretor de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico, do ponto de vista metodológico, são inovações. Foram inovações para nós aqui em São Paulo, hoje é uma lei, né? Mas são inovações na escala latino-americana, na escala internacional. Numa ocasião em que apresentei o Plano Diretor em Washington, numa entidade cultural, na presença de urbanistas espanhóis, europeus, franceses, americanos, argentinos, o Plano Diretor foi saudado como um vento que refrescava o urbanismo mundial, né? E não sei se há exagero nisso, mas a verdade é que existe, na própria conceituação do plano, dividindo aquilo que são diretrizes daquilo que é estratégia, né? Medidas, ações estratégicas, né? A primeira de longo prazo, a segunda de curto prazo, ou a própria outorga onerosa, né? A transferência de potencial construtivo, são inovações que nós realizamos aqui, né? No caso, no município de São Paulo, né? E essas experiências que nós temos de planejamento em outros lugares, né? Mostra de que nós somos capazes de criar, de inovar e temos que valorizar isto, né? Não sei quanto essas experiências se refletem no ensino nas faculdades aqui nossas, né? Eu espero que sim, né? Mas os planejadores não escrevem muito, não há muita literatura que reflita essas experiências, né? Mas na realidade eu sou otimista nesse sentido. Nós temos feito arte. Dr. Jorge, as novas condições institucionais, por exemplo, a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e a ampliação do escopo do planejamento com a criação de novas regiões metropolitanas, essas novas condições poderão trazer uma certa perenidade ao planejamento metropolitano? Isto é, propiciará a implementação de ações que concretizem o planejamento? Perenidade é um pouco o que Vinícius dizia do amor, né? É eterno enquanto durar, né? Eu acho que nós estamos numa fase muito positiva do desenvolvimento nacional, né? Esses últimos 10 anos, ou quanto a gente quer quantificar, realmente foram um salto para frente muito positivo. Houve muito acerto nas políticas nacionais, tanto nas políticas de inclusão social, né, como nas políticas econômicas, né, anticíclicas, quando a crise estourou em 2008. E na realidade, existe muito otimismo sempre houve. O brasileiro é otimista, né, ele tem muita fé, né, mas além desse otimismo, o que existe a possibilidade clara de um desenvolvimento planejado, né? Eu acho que nós estamos realmente num momento bom para o planejamento. E o que quer dizer momento bom? Quer dizer, um momento em que isto quase está virando moda, né? Em que todos os políticos, mesmo aqueles que não pensam muito no planejamento, não ousam dizer nada contra o planejamento, né? E isto se deve, inclusive, a uma grande mobilização social da sociedade civil, né? Na realidade, nós vivemos numa sociedade de grande dinamismo, com milhares de associações, de formas diversas de associação, cada um defendendo algumas bandeiras, às vezes muito pequenas, muito locais, e às vezes excessivamente genéricas até. Mas a verdade é que nós estamos refletindo no Brasil algo que, no meu entender, está ocorrendo
no mundo todo, que é uma nova discussão sobre o contrato social. Isto é uma nova discussão sobre quem faz o quê, qual é o papel da sociedade, qual é o papel dos produtores, isso significa tanto os empresários quanto os trabalhadores, qual é o papel do mercado, como é que se redistribui isto para fazer do século XXI algo melhor e menos letal do que foi o século XX. Né? Então, eu acho que o planejamento faz parte dessa nova fase. Eu acho que, hoje em dia, falar em plano, fazer em planejamento, as pessoas não pensam apenas no fracasso dos anteriores, ou que isso não serve, que isso não precisa. Né? Eu acho que, hoje em dia, houve tanta perda de oportunidades no desenvolvimento brasileiro, né? Houve tanto desperdício, e dentro desse desperdício tanta corrupção, né? Que planejar as coisas, pensar antes, prever, em vez de corrigir a posteriori, está começando a ser uma coisa bastante popular, uma expressão bastante aceita. Né? Por isso, eu acho que os planos que estão sendo feitos e o planejamento em geral vive um momento de esperança e, portanto, se não há perenidade, há pelo menos a possibilidade dele ter frutos, né? De poder acompanhar esses frutos. Muitas vezes, a frutificação leva um período maior do que de uma gestão de 4 anos. Né? E aí cabe realmente a inteligência política dos políticos saber quando deve corrigir ou quando deve perseverar numa determinada direção. Nós vemos, às vezes, que políticos inteligentes até, mas muito levados por um entusiasmo e um temperamento muito individual e individualista, paralisam coisas feitas pelo antecessor só para, de uma forma narcisista, dizer que a história começa quando eu começo. Né? E, na realidade, eu acho isso uma tremenda de uma burrice, né? Porque o novo tem 4 anos pela frente. Né? É muito pouco tempo para realizar coisas. Se ele aproveita coisas que são positivas, feitas pelo antecessor, ele cavalga mais depressa, ele realiza mais depressa, ele se valoriza mais. Né? E nessa ânsia de apagar o partido do passado, o governante do passado, ele gasta um tempo imenso, ele se opõe a uma parte da sociedade, ele não terá tempo para fazer coisa melhor ou coisa diferente. Então, eu acho que essas atitudes de não continuidade são geralmente uma burrice política. Doutor Jorge, a partir de sua experiência como ex-presidente da Emplasa, em outros órgãos nacionais e internacionais, como vê a atuação de um órgão de planejamento? Como vê a atuação da Emplasa? E quais são as dificuldades para uma atuação efetiva por parte da empresa? Que caminhos poderia apontar que propiciassem um futuro no qual a Emplasa estivesse inserida, cumprindo seu papel institucional e social? Veja, eu acho que a Emplasa, dentro desse quadro que eu tentei retratar há pouco, a Emplasa surge como uma empresa que já tem maturidade, que tem sua história, que perseverou e, apesar de todas as mudanças, tem uma linha de continuidade importante e que a ela está destinado realmente um trabalho muito interessante e muito rico nos próximos 4 ou 8 anos. Né? Eu vejo com muito otimismo o desempenho da Emplasa, especialmente se ela mantiver sempre um espírito aberto, uma capacidade de, ao mesmo tempo, discutir as grandes problemáticas do desenvolvimento e depois, paralelamente, a produção de produtos de imediato uso para o restante das entidades governamentais do Estado, no caso. Né? Então, eu acho que é um momento de criatividade, é um momento de não perder o rumo e é um momento de pensar grande, de pensar com generosidade. Né? E quanto aos produtos, é claro que tem que realizar produtos que possam ser utilizados mesmo a curto prazo. Eu vejo com otimismo a tarefa da Emplasa. Acho que ela está voltando a ter, num momento em que o planejamento está sendo, de fato, um instrumento, uma ferramenta
utilizada pelo mundo político e bem visto pelo resto da sociedade. Considerando os agentes envolvidos em uma ação de planejamento e o conjunto de mudanças econômicas e sociais, primeiro, como vê o papel de seus atores? Segundo, há novos atores no horizonte? Terceiro, os papéis permanecem ou são diferentes? Quarto, que forças novas foram inseridas na estrutura e no exercício do poder de decisão? Finalmente, o quinto item. A força estrutural desses atores e o peso de sua intervenção vêm a influenciar desfavoravelmente conjunturas propícias ao planejamento das metrópoles? Olha, há uma grande coincidência entre essas perguntas e o meu último livro que escrevi, que está editado, foi editado em 2011, no ano passado, que chama São Paulo, uma interpretação. Porque eu coloco nesse livro, ele é sobre São Paulo, mas na realidade trata dos problemas brasileiros e dos problemas da sociedade brasileira e da sua cultura, né? Eu descrevo São Paulo como um palco, uso termos teatrais, né? E não sou o primeiro a fazê-lo, isso na história se vê muitas vezes, se fez análises sociais, usando terminologia, drama, atores, cenários, enfim, com palavras que são típicas do teatro, né? Então, além de eu descrever fisicamente o palco e tudo o que aconteceu no palco de São Paulo, grande parte do livro é dedicada aos atores, né? Quem são os atores que trabalham nesse palco, que atuam, que escrevem e reescrevem os seus papéis, né? E que vivem provocando a mudança constante de cenários, né? E aí faço uma análise um pouco do que é o povo brasileiro. Essa pergunta foi respondida por muitos autores importantes na sociologia e na antropologia brasileiras, né? De quem é que estamos falando, né? E aí, no livro, e acho que é pertinente a sua pergunta, eu mostro que existem alguns aspectos que moldam aquilo que se chama povo brasileiro. Em primeiro lugar, eu menciono um economista que num seminário, carioca, que num seminário dizia que Portugal, quando ocupa o Brasil, tem para o Brasil uma ideia, um conceito muito fechado. Trata-se de um país da qual você tem que extrair as riquezas, né, e levá-las para a metrópole para comerciar na Europa, né? E que, portanto, é um produtor, né, automático, extrativista, né, de riquezas que não se encontram na Europa. Mas esse projeto lusitano não deu certo. Não aconteceu, no final das contas, aquilo que era previsto pela coroa portuguesa. O que aconteceu em vez disso? Aconteceu o povo brasileiro. Então, esse conceito que eu cito no livro e dou o crédito a quem colocou dessa maneira, sempre me inspirou muito de examinar o que é o tal do povo brasileiro e visto agora como um ator que atua no cenário e no palco das nossas cidades. E aí coloco algumas características que me parecem importantes. Em primeiro lugar, a miscigenação, né? Eu acho que pouquíssimos homens brancos, menos ainda mulheres brancas, num continente indígena e posteriormente africano, só podia dar na beleza que é o povo brasileiro, miscigenado. Portanto, com uma fusão de culturas, porque não é apenas fusão da cor da pele, né? É fusão de culturas, né? E é claro que isso não resultou naquilo que Gilberto Freire dizia, uma democracia racial. Não é verdade que todos são iguais a partir das suas etnias, e nós temos ainda uma longa vergonha a suportar e a superar, que é a tardia abolição da escravidão dos negros, né? Não se trata, portanto, de uma democracia racial, mas sim de uma lição. Aprendemos a viver com o diverso. Isto sim é um traço da cultura brasileira.
não nos espanta, não nos admira viver com o diverso. O segundo aspecto que me parece importante no planejamento, inclusive no planejamento urbano, é a mobilidade. Pouca gente e muito território. Nenhuma dificuldade terrível para a mobilidade da população nesse território imenso. Não há grandes desertos, não há grandes mares interiores, não há grandes cordilheiras a superar. Portanto, sair de um lugar para ir para outro sempre foi fácil e sempre foi adotado como forma individual ou familiar de crescer na vida. A cultura brasileira é uma cultura migrante. E a cultura migrante tem características muito próprias, né? Existe um espírito de aventura, existe uma resistência a qualquer lei e regras e normas que lhe sejam impostas. Somos transgressores por cultura, né? Por outro lado, temos grande garra, né? O migrante é uma pessoa que refaz a sua vida e as suas relações sociais. Então, esse é certamente um aspecto importante. E, finalmente, entre as características que também são pertinentes ao planejamento e que devem ser consideradas, existe na estrutura da sociedade e das estruturas de poder, né, um aspecto que é extremamente pessoal e personalista. Política é uma coisa pessoal, né? Política se faz com outro um a um, não é apenas assim grandes massas abstratas, é uma coisa muito pessoal. E a relação de cada um de nós com a política se faz através de pessoas que conhecemos, que é um vereador, que é um deputado, ou que é um presidente, e assim por diante, né? Então, existe um aspecto muito pessoal. E isto levou a uma situação, ainda em época de colônia, mas mesmo depois, a uma divisão muito tênue, um limite uma fronteira muito tênue e variável entre o público e o privado, né? Nós privatizamos o público na história toda com enorme facilidade e isto não é legal, né, de nenhum ponto de vista, né? Isto leva ao patrimonialismo, a usar o público como se fosse uma coisa pessoal, como fazia o sultão, né, de onde decorre a palavra, em sociologia, a palavra patrimonialismo, e todos os tipos de corrupção que às vezes, né, a pessoa que corrompe ou que é corrompida nem percebe claramente de que se trata de uma corrupção. Lhe parece até que é a forma normal do público e do privado se confundirem. Bom, este aspecto que tem, portanto, suas raízes é muito grave, né? E deve ser corrigido, não é um aspecto positivo, né? Mas nós temos que encarar esse fato e saber, a partir de entender qual é o fato, como é que tudo isto se supera. Existe, no entanto, nesse panorama que acaba descrevendo ou caracterizando os atores, existem fatos novos, né? Eu mencionei alguns deles no começo dessa nossa conversa, quando eu falei na ocupação, né? Ocupe Wall Street, né? E a sociedade civil deu saltos consideráveis ultimamente. E nesta fase em que o Estado volta a ter que regular, né, em que existe a percepção que o simples laissez-faire, a liberalização do mercado não resolve os problemas, mas aumenta, inclusive, as injustiças sociais, nesse momento nós encontramos uma sociedade disposta a participar e a ter uma influência como ator importante. E isto, hoje em dia, ele tem instrumentos, ferramentas de mobilização que não tinha antes. Quer dizer, todas as redes sociais via computador, né, os Facebooks, os Twitters, os blogs e assim por diante, criaram um ambiente de mobilização, de potencialidade da mobilização considerável e que deve ser considerado hoje em dia em qualquer planejamento. Portanto, existe um ator novo que era sempre subjacente, né, que era o povo, que era a sociedade civil, que às vezes é mais organizada, às vezes é menos, que pode ser manipulada. Não podemos esquecer que Hitler foi eleito, né, por voto, né? Então, que pode ser manipulada, mas que
mas que hoje em dia pode ser contramanipulada graças a essa fluidez e liberdade com que as redes sociais mobilizam a sociedade. Então nós temos atores novos, sim. Nós temos o Estado, como sempre, nós temos um mercado, como sempre, porém muito traumatizado pela perspectiva de mudança no regime capitalista, né? Sem saber exatamente para onde vai e especialmente qual o nome que terá, se será socialismo de mercado ou capitalismo social ou qualquer outro nome que seja inventado, mas existem fatores novos e novos mecanismos de interação entre esses atores. Portanto, é um momento muito rico para o planejamento, para as ousadias da invenção e da criação. Os entes governamentais, na sua opinião, podem ser considerados fracos no desempenho de seu papel de agentes públicos para a implementação de políticas urbanas e metropolitanas? Não, eu acho que não. Eu acho que, especialmente depois de 2008, volta a ter um papel importante de regulação, né? Eu acho que os estados, né, portanto os governos, são elementos fortes e determinantes. Eles apenas não são os únicos atores. Existem outros atores, como falamos há pouco, né? Mas eles são fortes e eu acho que eles manipulam alguns dos instrumentos que são fundamentais para o desenvolvimento, né? Na medida em que eles se adequem a essas novas situações, né? Nós falamos agora das redes sociais. Os governos, tanto municipal como estadual como federal, não podem mais confundir comunicação com informação, porque a informação é o dever do Estado. Ele tem que informar e pôr com transparência aquilo que ele conhece ao conhecimento do povo que o elegeu. Mas a comunicação não é a mesma coisa. A comunicação se dá nos dois sentidos. Os entes governamentais não têm que ter apenas uma facilidade de expressão e de comunicar-se, né? Eles têm que ter ouvidos, né? Eu acho que foi Lula que falou, o presidente, que falou uma vez, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é porque nós temos que ouvir mais do que falar. Não me lembro, mas tenho a impressão que foi o presidente Lula que fez essa frase. Mas, na realidade, os governos têm que ouvir, têm que descobrir as formas pela qual se capta aquilo que a população não só reivindica, como percebe, né? Eu me lembro quando fiz o projeto da Conferência Habitat 2 para as Nações Unidas, que se realizou em 96, em Istambul, eu tinha um projeto que eu não consegui implantar. Eu queria distribuir a todos os que vinham à conferência, e no caso foram cerca de 20 mil pessoas, distribuir um cartão inteligente e que podia ser passado numa máquina nos hotéis onde eles estivessem. E cada dia teria que responder sim ou não a uma pergunta, né? E na conferência, nas coisas públicas, se diria, olha, X% disse sim para isto e Y% disse o contrário. Eu não consegui implantar por causa das fobias que existiam no governo turco e nas Nações Unidas sobre que perguntas eu ia fazer. E eu não consegui convencê-los de que a pergunta não tinha a menor importância. O que tinha importância é o que estava escrito atrás do cartão. Consulte o povo. Era uma demonstração de como é fácil consultar o povo. Essa era a experiência que eu não consegui implantar, né? Então, eu acho que essas coisas todas mostram que os governos, em todos os escalões, têm sim, hoje em dia, um papel importante e uma capacidade importante de conduzir o desenvolvimento do seu país. Mas tem coisas que têm que ser levadas em consideração, que são novas. A preservação do meio ambiente, hoje em dia, passou a ser daquelas palavras dos quais nenhum político consegue fugir, né? A sustentabilidade. Mesmo que ele não compreenda sempre o que está incluído dentro dessa palavra, né? Mas acontece que já ficou realmente uma palavra de ordem, né? Mas, além de palavra de ordem, nós temos que ter a ousadia de certas ações de preservação, né?
Outra coisa são avanços de certas tecnologias que são importantes para o planejamento. E não estou me referindo nem à nanotecnologia, nem à comunicação e à informática, que são tecnologias com muito dinamismo próprio. Mas, por exemplo, coisas que são aparentemente mais banais, o esgoto dos nossos rios, né? E como evitar que todos os rios da região estejam poluídos, né? Eu abordei esse assunto num livro de ficção, chamava Fax, Mensagem de um Futuro Próximo, que foi editado em 1991. Né? E nesse era um livro de ficção, mas na realidade não era tão ficção assim. Né? Havia um produto que tinha sido inventado, né, que esterilizava todo o esgoto doméstico e o reduzia a pó, no próprio lugar. Quer dizer, o fato de fazê-lo no próprio lugar tornava desnecessária toda a rede de esgoto. Portanto, os investimentos gigantescos que são necessários para juntar todos os resíduos e depois tratá-los em escala imensa seriam desnecessários. No caso de São Paulo, nós avançamos muito na tecnologia antiga, que é a tecnologia dos antigos romanos, a cloaca máxima, né? Que é a tecnologia disponível com, hoje em dia, mais um pouco de química no fim. Né? Mas países ou cidades como Lagos, quarta cidade do mundo em população, que não tem 1 metro de esgoto, poderia ser dispensado de tê-lo se nós adequássemos as pesquisas para tecnologias relativas ao desenvolvimento urbano, porque é nas cidades que vive a maior parte da população do mundo. Né? Então, essas são coisas novas que devem ser consideradas dentro do planejamento hoje em dia e para o qual os governos, quer dizer, os diversos estamentos estatais devem estar abertos e cuidando disto. Finalmente, é preciso dizer também que existem, inevitavelmente, interesses conflitantes numa sociedade. Né? Quando nós discutimos o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, fizemos cerca de 300 reuniões públicas, eu participei com certeza de pelo menos 100, e eu repeti o que eu vou dizer agora pelo menos 100 vezes, que é uma frase de Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo francês do século XVIII. Ele dizia, a salvação pública, quer dizer, o interesse público, não é a mesma coisa que o interesse de todos. E isso tem que ser refletido. Porque a sociedade é plural, existem interesses que são, às vezes, até legítimos e que são conflitantes. O interesse público tem que ser interpretado pelo estamento governamental, tem que ser interpretado pela sociedade, mas especialmente por aqueles que são responsáveis ou que são eleitos para conduzir o desenvolvimento de um país. Né? E eles têm que dizer e assumir o risco, né? Dizer, o interesse público passa por aqui. E se isso tem interesses em conflito, nós vamos tentar conversar, minimizar os efeitos, corrigir os efeitos, mas tem que haver muita clareza sobre qual é o interesse público. Doutor Jorge, para finalizar este seu depoimento muito interessante, muito rico para a Emplasa, uma pergunta sobre um tema que o senhor já tratou. Mas agora a pergunta é feita de uma maneira mais objetiva, também para uma resposta mais objetiva. Que propostas e projetos considera de relevância para o futuro do planejamento metropolitano? No caso de São Paulo? No caso de São Paulo. Olha, são fundamentais primeiro um uso do solo macrometropolitano que preserve as grandes áreas verdes, como a Serra do Japi, a Serra do Mar, esses grandes maciços, né, que mesmo numa conurbação desse tamanho, têm que ser preservados, embora eles acabem se transformando conceitualmente em enormes parques urbanos. Né? Mas eles têm que ser preservados, não pode ser. Então, é necessário verificar, do ponto de vista ambiental, quais são as grandes reservas e o que deve se fazer para que eles não sejam apenas abandonados à sua natureza, né? Mas que eles possam ter, inclusive, um uso cauteloso, é claro, mas um uso para a população macrometropolitana que supera os 20 milhões.
É necessário ver também os grandes projetos que estão em estudo do ponto de vista da mobilidade. Quer dizer, é preciso implantar o TAV, o trem de alta velocidade, porque para a região macrometropolitana, o que se prevê em número de viagens entre Campinas, São Paulo e São José dos Campos, muito superior às viagens entre São Paulo e Rio de Janeiro. Quer dizer, São Paulo e Rio de Janeiro sempre será uma demanda específica, mas que vai provavelmente alcançar 20% do total das viagens. 80% das viagens do trem de alta velocidade vai ser nessa região macrometropolitana. Então, é importante implantar o TAV. É importante fechar o rodoanel. E é preciso fazer o ferroanel, né? Do qual se fala muito, mas se avança muito pouco. Né? É importante a implantação contínua e maciça do metrô. Né? Nós temos um déficit de metrô e de transporte em São Paulo, na cidade, mas também em Guarulhos, também em Osasco, que realmente tem que ser alcançados pelo metrô, Taboão da Serra, o ABC, todos esses têm que ser alcançados por essa rede do metrô. Ora, a rede do metrô tem que ser aumentada de 3 vezes para constituir uma malha, para poder realmente ser uma malha e não só linhas isoladas, né? Que é a única maneira pela qual se evita o congestionamento excessivo e a ociosidade excessiva, né? Então, é preciso investir em metrô. Outro dia um jornalista me perguntou, mas isso é muito caro, diz, nossa, o Brasil tem dinheiro para pagar isso, não tem a menor dúvida, né? E está cheio de pessoas de fora que querem trazer capital para cá e participar dessa aventura, né? Então não é um problema disso. Mas leva muito tempo, diz. Leva de 15 a 20 anos, é verdade. Mas isso é muito tempo, diz. É verdade. Mas 20 anos atrás, quando você me fez essa pergunta, eu dei a mesma resposta. Então hoje já teríamos essa malha. O que faltou não é dinheiro, faltou vontade política, faltou visão, né? Então o metrô tem que realmente existir e tem que ser, ele é importante para que haja possibilidade de vida. É claro que aí a nível municipal existem outras coisas a serem feitas enquanto o metrô é construído e que foi inclusive abandonado nessa atual administração, que os ônibus não podem ficar negociando espaço com os automóveis privados, eles têm que ter o corredor próprio, né? Os ônibus têm que correr em corredor próprio e os vagões, os veículos têm que ser mudados, eles têm que ser semelhantes aos do metrô, a operação subida e descida tem que ser mais rápida, assim por diante. Então tem muita coisa para ser feita, da qual a solução é conhecida, mas a continuidade às vezes é interrompida, ou às vezes os investimentos ou a burocracia acaba atrasando. Mas a rigor, o que se deve fazer, se sabe já. Doutor Jorge, muito obrigado pelo seu depoimento. Agora o senhor está com a palavra para as suas despedidas. Bom, eu fiquei muito contente de estar aqui com vocês formulando as perguntas e com as pessoas da Emplasa. Eu sempre voltarei à Emplasa com muito prazer, né? Porque é uma empresa pela qual eu tenho um imenso apreço e que eu vejo agora com a possibilidade de florescer ainda mais, de trazer toda a sua experiência a produtos novos, benéficos para a macrometrópole de São Paulo.